Bom dia, boa tarde, boa noite a você aí do outro lado da telinha. Meu nome é Jairzinho, estamos de volta no quadro Cenário de Notícias aqui pela TV Cenário. Hoje com ele, ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Dr. Jorge Absanra. Nascido em Ferraz de Vasconcelos em 1956, foi vereador eleito em 2000, prefeito em 2005, tendo sido reeleito em 2008 com a maior votação da história de Ferraz de Vasconcelos. Hoje, aqui no estúdio da TV Cenário, Dr. Jorge Absanra. Doutor Jorge, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Um prazer ter você aqui pela primeira vez. Antes da gente bater um papo, a gente fazer perguntas da redação para você, gostaria que em 3 minutos falasse quem é o Dr. Jorge. Bom, Jair, primeiro agradecer a TV Cenário a oportunidade que me dá de estar vindo hoje aqui, conversar com os internautas, enfim, do mundo todo, em especial de Ferraz e região, e dizer que eu sou médico, sou nascido em Ferraz de Vasconcelos, como você adiantou recentemente. Sou pai de 2 filhos, o Jorginho, Jorge Filho, e o Vitor, são 2 médicos. O Jorginho, hoje oncologista, né? Cuida só de câncer. O Vitor acabou de passar na residência da Santa Casa de São Paulo, vai fazer também oncologia. Casado com a doutora Elaine Absanra, há 35 anos. E um homem dedicado às suas ideias, dedicado às pessoas, tenho um amor infinito pela cidade, gosto do ser humano, né? Às vezes polêmico, porque a gente gosta de ser verdadeiro, né, Jair? Então, isso é um pouco do Jorge Absanra, enfim. Eu gosto de que as pessoas tenham oportunidade de crescer na vida, que sejam alguém na vida, entendeu? Esse é a minha maior satisfação, é que as pessoas consigam galgar os seus objetivos e tenham sonhos. Esse é o Jorge que eu poderia falar um pouco para vocês. É isso aí. Doutor Jorge, a primeira pergunta da redação. Seu primeiro mandato foi reconhecido pela população como excelente. Já o segundo mandato foi considerado abaixo da média. O que houve para que de um mandato para o outro tivesse tanta diferença? A gente costuma dizer que a voz do povo é a voz de Deus, né? Mas eu diria para você que o meu primeiro mandato, ele se comparou como excelente, porque foi comparado ao mandato do ex-prefeito Zé Biruta, que tinha uma ação absolutamente inoperante. O Zé Biruta, ele é um rapaz bonzinho, tudo, mas é um prefeito que não tinha ação. Então, qualquer coisa que você fizesse naqueles primeiros 4 anos, se pressupunha que era uma coisa fantástica, fora do contexto, porque a cidade vinha de administrações desastrosas. Então, se você fizesse um asfalto ou uma iluminação, as pessoas achavam que você estava fazendo muito. Mas eu quero confessar para você que o segundo mandato, na minha opinião, foi melhor, muito melhor que o primeiro. Porque o primeiro foram coisas feitas, né, coisas básicas de infraestrutura, de asfalto, de iluminação, né, de criação de empresas municipais, de dotar a prefeitura, administrativamente falando, de capacitação, municipalizar escolas, criar creches. O segundo mandato não, o segundo mandato foi canalização de córregos, 17 córregos canalizados. É um mandato de grandes projetos, o hospital regional, a prefeitura, o fórum, quer dizer, foram de infraestrutura urbana muito maior do que o primeiro mandato. Então, mas com 8 anos todo mundo cansa, né, Jair? Você cansa das pessoas. E a população, nos 2 últimos anos do meu mandato, já está meio cansado de mim, porque eu era muito presente, eu era muito, né, estava sempre na rua, nunca andei com segurança, nunca andei com carro blindado, atendi a população dia e noite, sábado, domingo, feriado, porque a gente tem que ter claro, Jair, porque você só pode entrar na política se for para fazer o bem para as pessoas, se for para transformar a vida das pessoas. E o meu objetivo, 100%, era que a cidade fosse transformada e as pessoas acompanhassem essa transformação em função delas, do benefício delas. Então, uniforme de qualidade, merenda de qualidade, escola de tempo integral, hospital da mulher, pronto atendimento infantil, enfim, restaurante popular, SAMU, tudo isso foi conquistado no segundo mandato. E as pessoas, às vezes, têm, né, memória curta de não entender que as grandes transformações que possibilitou que Ferraz pudesse sonhar que seria uma cidade grande, foi no segundo mandato.
Isso aí. Antes de fazer a segunda pergunta, eu vou fazer uma introdução. As pessoas são acostumadas com o senhor à frente, como candidato a prefeito, candidato a deputado. E sabemos que esse ano quem será candidato é a doutora Elaine. A classe política, ela entende, ela sabe o motivo. Mas para a população, por que não será o senhor que irá disputar as eleições e sim a doutora Elaine? Jair, eu não sou candidato da mentira, né? Ferraz está cansado da mentira, né? Da enganação, da falsidade. Eu tenho uma condenação do Tribunal de Justiça em segunda instância que não me permite ser candidato porque a Câmara Municipal de Ferraz mudou o nome de Birutão para Turcão e o Ministério Público entendeu que aquilo era uma propaganda minha, porque eu sou descendente de libaneses, e me condenou em segundo grau. Eu tenho recurso para isso, devo ganhar ainda esse ano, é possível que eu possa ser candidato esse ano, mas a doutora Elaine é uma mulher tão dedicada, tão amorosa, tão sensível em favor da cidade, que mesmo que eu pudesse ser candidato hoje, eu abriria a mão para ela, porque eu acho que a cidade precisa ter um olhar mais feminino, um olhar mais de amor às pessoas. E a Elaine seria, nesse momento, além da experiência que ela tem como médica, da experiência e da dedicação que ela tem como ser humano, ela seria uma grande transformação para Ferraz. Certo. Mas será assim a entrevista de hoje. Primeiro bloco são os 10 perguntas que eles vão fazer da redação. Segundo bloco são 5 perguntas dos internatos. No final ele vai fazer as considerações finais e falar o que ele acha sobre a cidade. Muita gente comentou, né, sobre essa entrevista, me ligaram pensando que a gente ia atrasar o Dr. Jorge. A gente vai fazer as perguntas que você em casa está querendo saber. E o Jorge já tinha falado comigo que com ele não tem essa. Ele quer responder de verdade, tanto é que não teve nenhuma pergunta mostrada para ele antes. Então vamos lá para um ponto bastante polêmico da sua eleição, do seu último mandato, Dr. Jorge. Sua gestão ficou marcada, no finalzinho do segundo mandato, pelo lixo que ficou espalhado na cidade. Você acha que isso pode afetar a campanha da doutora Elaine? E por qual motivo a cidade ficou no lixo quando o senhor perdeu a eleição no último mandato? Jair, eu quero agradecer a oportunidade de poder responder essa pergunta que muito me castiga, né? Os grandes esquemas de prefeituras e de corrupção é no lixo. E quando a gente inaugurou o primeiro mandato, eu fiz um grande desafio, que era devolver a prefeitura de Ferraz, e há que se ressaltar que a única prefeitura do Alto Tietê que colhia o lixo, a própria prefeitura, nós criamos, junto com a Secretaria do Governo, que era chefiada pelo Roberto Martinelli, a empresa municipal de coleta de lixo. E aí, depois de muita luta, de quase um ano de luta, a prefeitura comprou os caminhões, treinou os garis, capacitou os motoristas, e aí a prefeitura iniciou fazendo a coleta de lixo. Nós fizemos isso durante 7 anos e 11 meses. No mês de dezembro, para minha surpresa, o Filó, já eleito, se reúne com o departamento de limpeza da prefeitura e diz: olha, agora eu sou o prefeito, mês que vem eu sou o prefeito, e aí eu não quero ninguém colhendo lixo. Eu quero que vocês vão para casa, vocês motoristas, você gari, e eu quero colocar o Dr. Jorge embaixo de lixo da prefeitura. Ele não só ficou satisfeito com a derrota do meu candidato, mas queria me colocar de maneira desastrosa para fora da prefeitura. E aí o lixo se acumulou, porque os garis e os caminhões foram retirados de circulação. E eu não tinha nem gente capacitada para dirigir os caminhões, que carregam 20, 25 toneladas de lixo, e nem os garis para fazer a coleta. Então, para as pessoas entenderem, quem fazia a coleta de lixo era o município. Era a prefeitura. Quando o Filó ganhou a eleição, ele se reuniu com os funcionários que coletavam esse lixo e falou: em janeiro eu sou prefeito. Se continuar coletando, eu mando todo mundo embora? Exatamente. Ameaçou e, pelo contrário, não só ameaçou, como os prestigiou, dizendo: olha, vocês vão ser aumentados, vocês vão ser muito bem vistos por mim, se fizer isso. E o funcionário, você sabe que ele tem um temor, né, do próximo prefeito que vai entrar. E a cidade ficou cheia de lixo. E aí, qual da minha surpresa, que em janeiro veio a solução mágica. De repente, de um dia para o outro, se colheu o lixo, né? Se contratou uma empresa. Aí o município deixou de coletar, aí ele fez uma licitação. Uma licitação de emergência, contratou uma empresa, e aí a solução mágica apareceu da coleta de lixo do dia para a noite. E é importante falar para o internauta que ele só está afastado hoje por conta desse contrato do lixo. Alguma coisa não andou bem.
Ele está afastado hoje, na realidade, por conta de estar obstruindo o trabalho do Ministério Público. O lixo é mais um processo que está rolado dentro disso. Mas o afastamento do Filó foi por conta de ele estar obstruindo o trabalho do Ministério Público aqui no município. O Ministério Público entendeu que ele estava atrapalhando o trabalho da Procuradoria do município. Por isso que ele está afastado, realmente. No processo do lixo. No processo do lixo. Vamos lá. As casinhas da Vila São Paulo, doutor Jorge, é um problema que parece sem solução. O que aconteceu de fato nessa situação em relação às documentações que foram entregues às famílias da sua gestão? Há que se ressaltar, Jair, aos internautas e a quem está nos ouvindo, que o único prefeito da história de Ferraz Vasconcelos que se preocupou na regularização fundiária, de dar escritura, de dar posse para as pessoas que ocuparam áreas irregulares de Ferraz, fui eu. O único prefeito que deu casa de graça para a população, de graça. E eu dei mais de 300 casas de graça e deixei 187 para serem entregues pelo então prefeito Filó. Dei 120 casas na Tancredo Neves e dei 183 casas aqui na rua Itaquaquecetuba. E deixei 187 para serem terminadas. Mas o Filó, sempre ardiloso e sempre matreiro, mandou invadir as casas para que eu não pudesse terminar. Eu demorei mais de um ano para retirar as pessoas, as famílias que não tinham direito naquelas casas. Reuni as famílias que já estavam cadastradas no Ministério das Cidades para poder terminar as casas. Fiz uma proposta que a Prefeitura possibilitasse R$ 5.500 para eles próprios terminarem as casas e adentrarem as casas. Eles não aceitaram, entenderam que a conversa do Filó era melhor do que a nossa. E aí, nós hoje assistimos às casas abandonadas e o povo sem poder ocupar as casas lá. Das casas que nós entregamos na Vila São Paulo, não pode ser entregue as escrituras antes de 5 anos de posse da casa. E sabe por quê, Jair? Porque o que acontece com a pequena parcela da população, não diria que a grande parcela. Você tira o cidadão da beira do rio, lá do córrego de onde ele está morando, entrega a casa e depois de 15, 20 dias, se você der a escritura, ele vende a casa e vai morar de novo na beira do rio. Então o Ministério usa de uma proteção da própria família desse cidadão, de que a Prefeitura só pode entregar as escrituras depois de 5 anos de ocupação daquela casa. Porque aí ele cria laços de amizade e de relacionamento naquele bairro, e aí ele não vende mais a casa. Tá certo? Então por isso que as escrituras até hoje não foram entregues. Serão entregues quando a doutora Elaine assumir a Prefeitura, e eu assumo aqui solenemente as escrituras para as famílias que receberam a casa de graça. Correto. Vamos falar desse elefante branco que está aí no centro de Ferraz de Vasconcelos, que é o centro de convenções que o senhor iniciou, né? Qual a situação real do centro de convenções quando o senhor entregou? Porque muito se fala sobre isso. Fala que teve uma verba muito alta, foi pago a uma construtora para poder fazer o centro de convenções. Dizem que no meio da obra, quem estava trabalhando, fazendo o trabalho, foi à frente de trabalho, aí ficou daquele jeito, e o IPT decretou e embargou a obra. Na realidade, o que aconteceu de verdade com o centro de convenções, doutor Jorge? Você vê como é a ironia do destino, né? Hoje eu sou presidente do conselho do IPT, do Instituto de Pesquisa Tecnológica, que a Prefeitura encomendou o laudo. Eu trabalho lá, a convite do governador do estado de São Paulo. Eu fui convidado por ele, hoje eu sou chefe de mais de 2.000 funcionários no IPT, e eu sei que esse laudo não existe, não é verdade, que o IPT condenou a obra. O IPT foi e deu a possibilidade para a Prefeitura, disse a Prefeitura, olha, essa obra está parada há 3 anos, e naturalmente que se você largar a sua casa fechada, sem fazer a manutenção durante 3 anos, você vai ter que trocar telhado, você vai ter que trocar calha, você vai ter que cuidar eventualmente de alguma rachadura que você tenha, você vai ter dano na parte elétrica, e a Prefeitura tinha que fazer a manutenção do prédio. Agora, pasme você, Jair, nós tivemos aí grandes enchentes em Ferraz, principalmente no centro da cidade, não tivemos, não? Tivemos. Caiu o bombeiro, mas não caiu o IPT. Perdão, não caiu o centro de convenções. O bombeiro ficou ameaçado para cair, o prédio do bombeiro. Mas o centro de convenções ficou lá, inteirinho, em pé. O que é importante ressaltar para a comunidade, para a população que está nos ouvindo? O Filó, o papel dele, Jair, foi denegrir, entendeu? E desgastar as grandes obras que eu deixei na cidade. Tanto é que a Prefeitura, eu terminei, e até hoje nem calçada eles fizeram. A
prefeitura, o grande prédio da prefeitura municipal, nem calçada tem. Porque ele disse que as obras que o Dr. Jorge fez, nem mão de tinta ele ia pôr. Isso ele falou claramente. Tá certo? Tem uma escola em Ferraz Vasconcelos com o nome do meu pai, as professoras pediram para pintar e para limpar a escola, ele mandou por WhatsApp para as professoras, eu tenho isso printado, dizendo que se mudasse o nome da escola, ele dava manutenção para a escola, senão ele não faria manutenção, porque tinha o nome do meu pai e da minha mãe. Entendeu? Então o Centro de Convenções, que é uma obra gigantesca em favor da cidade, que todos os artistas da cidade poderiam usar, as igrejas evangélicas poderiam fazer cultos lá e vigílias. Nós poderíamos ter feiras literárias, festival de danças, teatro, música, dança em favor da cidade. E esse cidadão, Filó, Isidro Filó, que é a mesma coisa, entendeu? Está lá com a obra absolutamente paralisada. Ora, meu Deus, se uma obra daquela vai cair, como é que deixa a criança brincando lá na praça? Como deixa crianças lá de final de semana? Tem milhares de crianças brincando lá. Se vai cair, como é que a gente permite que as crianças brinquem lá? Então, a população, Jair, está cansada de mentira, de falácia, de enganação, de picaretagem. O Filó fez o governo da destruição, não da construção. Acabou com o Hospital da Mulher, acabou com o pronto atendimento infantil, perdeu o shopping, perdeu o Senai, mentiu para nós, para mim, para você, para o Ismael, que a FATEC começava a semana que vem, e a outra semana, e a outra semana, e a outra semana, e já se passaram 3 anos e pouco, e não tem lá sequer uma pedra naquele lugar. Perdeu a FATEC, tá certo? Perdeu o shopping. Quer dizer, é o governo da destruição, da mentira, da picarentagem, da enganação. Esse governo, Isidro Filó, Filó Isidro, entendeu? Que é a mesma coisa, que não mudou nada, entendeu? Então uma coisa, minha mãe sempre falava, viu, Jair? Uma coisa é você atirar pedra no telhado dos outros. Mas minha mãe falava, toma cuidado, porque o seu telhado também é de vidro. Então, hoje, né, o telhado de vidro dele caiu. O meu não. Eu fiquei 8 anos na prefeitura. Ele não conseguiu terminar o 3º ano. Tá bom. Doutor Jorge, por que o shopping não sai? Quanto a sua administração recebeu da Matec e o que foi feito com o dinheiro? Nós recebemos da Matec, porque Jair, quando nós fizemos a primeira licitação, o shopping já era para estar pronto. O irmão do Filó e o Miguel Leite fizeram uma ação. O irmão do Filó, Sal, eu não sei. Eles têm muito apelido, né? Eu não sei o nome deles direito. Sal, não. Foi Sal? Foi Sal. É. O irmão do Filó e o Miguel Leite entraram com uma ação no Ministério Público, entendeu? Contestando o edital da licitação. E aí nós tivemos que recuar, fazer um novo edital. Isso atrasou na possibilidade de ter um shopping 3 anos. Fizemos um novo edital. Uma nova empresa acabou ganhando a licitação, que é a Matec. Uma empresa idônea, já fez 35 shoppings no Brasil inteiro. O Centro de Administração de Belo Horizonte, no governo Aécio Neves, foi a empresa que fez, no valor de 3,5 bilhões de reais. Tivemos o cuidado de escolher uma empresa absolutamente idônea. Fizemos a documentação que durou muito tempo, porque a prefeitura tinha posse daquele terreno, mas não tinha a propriedade, que é a escritura no nome da prefeitura. Estive conversando, desculpa cortar, doutor, sobre a escritura. Estive conversando com o Silas Faria, que é o secretário de Planejamento de Ferraz de Vasconcelos. Ele disse que o andamento para legalizar a escritura do terreno só se findou na gestão do Filó. Isso é verdade? Mentira. Mentira, pura mentira. Nós deixamos a escritura lá, tinham 3 escrituras para serem feitas, Jair. Um terreno de 32 mil metros, que nós terminamos a escritura. Um terreno de 3 mil metros, que nós não fizemos a escritura, nós não conseguimos fazer a escritura. E mais um terreno de 750 metros. O terreno de 750 e de 32 mil metros, nós conseguimos findar. O terreno de 3 mil metros, nós não conseguimos findar. Só que ficava lá no canto do rio. Não atrapalhava? Não atrapalhava o início das obras, porque ficava onde ia ser o estacionamento. Então nós conversamos com a empresa que enquanto a prefeitura regularizasse os últimos 3 mil metros, a empresa poderia iniciar as obras do shopping, aonde seria feito o prédio do shopping. Não atrapalharia em nada. E né? Enquanto isso, vocês iriam correr atrás? Correr atrás dos 3 mil metros. O que fez a prefeitura logo em seguida que assumiu? O Silas e o Filó e o Isidro, enfim.
Eles pediram para o cartório fazer a soma de todas as áreas. E aí contaminou as outras a escritura de 32 mil e a escritura de 700 metros. Então aí teve que vir por juiz corregedor para fazer autorização, mudar a matrícula e tal. E agora ele pode dizer, não, agora está tudo certo. Mas não precisava ter feito a contaminação. Bom, já que o Silas falou, e ele é secretário, então amanhã vai começar o shopping. É isso, Silas? Amanhã vai começar o shopping? Nós podemos ficar felizes que vai começar? Já está tudo certo. Verdade. Não é? Então vamos comemorar, né? Então, para vencer uma mentira, só o tempo. Então vamos ver se vai começar mesmo, entendeu? O que eu tenho de notícia, viu, Jair? Que a empresa só vai iniciar o shopping a hora que a gente voltar para o governo. Porque nós somos sérios nas ações administrativa e política. E eles não têm confiança nesse governo para fazer shopping nenhum. Certo. É isso que nós temos. Para você que está em casa entender, imagine um lote, um terreno gigante, que nem o do Birutão, onde existe vários proprietários. A prefeitura, ela precisa fazer aquele terreno virar um terreno só. O Jorge tem falado que a maior parte do terreno já estava legalizado e estava uma pequena parte para poder achar os proprietários, para poder legalizar a documentação, para poder fazer o shopping. Ele disse que se ele continuasse, fosse eleito, ele ia fazer o shopping, porque a área destinada já estava legalizada. O prefeito atual, Filó, ele voltou a estaca zero, tentando fazer todos o tamanho do terreno, inclusive esse menor, para fazer um só, e demorou muito mais, até por isso que o shopping, até na palavra do Dr. Jorge, até por conta disso, o shopping até agora não se iniciou. Vamos lá. Em caso da vitória da doutora Elaine, qual será a sua participação no governo? Ô Jair, eu falar para você que eu não vou participar e que eu não vou usar da minha experiência, né? Daquilo tudo que eu aprendi, dos meus relacionamentos, do governo do Estado, do governo federal. Hoje nós temos o vice-governador do meu partido, do PSB. Entendeu? E dizer que nós não vamos usar, né, desse relacionamento em favor da cidade é uma grande mentira. Nós não podemos fazer isso. Mas eu quero dizer para você que a construção de uma família se faz pela mulher. E a construção da minha família foi feita pela minha mulher. Meus filhos hoje só são médicos, Jair, por conta da dedicação, entendeu? E da pertinácia e do pulso da minha mulher dentro da minha casa. Isso vale para a sua casa e vale para a casa de qualquer cidadão aqui, internauta, que está nos ouvindo. A última palavra, e não é conversa mole, conversa de feminista, não. A última palavra das ações importantes da sua casa, quem dá é a mulher. Entendeu? Na prefeitura não será diferente. A prefeita vai ser a doutora Elaine. Mas nós não vamos abrir mão da experiência que eu tenho em favor da cidade. Do jeito que se a Hillary Clinton ganhar a eleição nos Estados Unidos, não pode abrir mão do Bill Clinton, que foi presidente dos Estados Unidos durante 8 anos. Tá certo? Então, isso aí é uma falácia. Dizer que a gente não vai contribuir. Vai contribuir sim. Vou fazer as viagens que forem necessárias para trazer recursos para Ferraz. Vou aumentar o relacionamento nosso com o governo do Estado para trazer recursos para Ferraz. Para a doutora Elaine fazer o maior governo da história de Ferraz. Mas não só de obra. Um governo humano. Um governo de amor às pessoas. Um governo olhando no umbigo de cada um. Preocupado se tem emprego, se não tem emprego. Preocupado se tem uma cesta básica, se não tem uma cesta básica. Preocupado se tem um aluguel social ou não. E há que se ressaltar, Jair, eu fui o governo mais socialista da história do Alto Tietê. Todos os programas sociais em benefício do mais pobre foi nós que fizemos. O aluguel social, o Projovem, o Juventude Sabida, a renda mínima, a frente de trabalho tão alardeada e cantada e copiada por grandes cidades como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Marília, Poá, que copiou nossa lei, entendeu? Que dá oportunidade para o cidadão que não sabe ler, que não sabe escrever, que às vezes não tem um chinelo no pé, poder ser um funcionário da prefeitura. Nós demos a oportunidade de mais de 15 mil pessoas, 15 mil famílias poder trabalhar e construir sua renda e melhorar a sua condição de vida. No nosso governo, o povo era mais feliz, Jair. O povo vibrava com a cidade. Ele sabia que tinha oportunidade e que a oportunidade vinha através do poder público. O poder público dava o tom e a voz em favor da cidade. A prefeitura gastava com os comerciantes. A prefeitura respeitava os marreteiros, né? Hoje que estão aí abandonados. A prefeitura respeitava o empresário. A prefeitura respeitava o comerciante. A prefeitura respeitava o funcionário. Tínhamos dificuldade? Lógico que tínhamos. Porque eu queria fazer mais do que a prefeitura podia fazer. Entendeu? Porque era a ânsia de transformar e de mudar a cidade em favor dela própria.
Então, lógico que nós não fizemos um governo de anjo. Fizemos um governo determinado em favor das pessoas. Erramos algumas vezes, mas acertamos muito mais em favor da cidade. Você já falou basicamente a pergunta que eu ia fazer por cima, mas eu vou fazer de novo. Se fosse para pontuar uma bandeira para a doutora Elaine, qual seria essa bandeira? De amor às pessoas. De amor à cidade. Essa vai ser a bandeira da doutora. Porque, Jair, você não consegue ser um bom médico se você não gostar do ser humano. Você precisa gostar do ser humano. Você não consegue ser um bom veterinário se você não gostar de cachorrinho, você não gostar de gato, você não gostar de cavalo, você não gostar de animais. Como você vai ser um veterinário que não põe a mão em nada? Como você vai ser um bom médico se você não gostar do ser humano? A doutora Elaine não tem medo de abraçar, de beijar, de atender, de ouvir. Isso faz parte da nossa profissão, de sentir. Coisa que esse governo do Isidro e do Filó não tem. Eles não têm sentimento pelas pessoas. Eles não gostam de atender. Eles saem pela porta do fundo. Entendeu? Uma cidade carente, pobre, que necessita às vezes você não pode atender, você não consegue atender o cidadão. Mas ele quer uma palavra de carinho, ele quer um apoio, ele quer um abraço. Ele quer saber que a prefeitura está aberta para ouvi-lo. E a prefeitura vai estar aberta, Elaine, para ouvir, para sentir e para fazer. Vamos para a última pergunta desse primeiro bloco. Como o senhor analisa, doutor, o quadro dos candidatos a prefeito de Ferraz de Vasconcelos hoje? Todos merecem a oportunidade. Nós estamos num país democrático que todos têm direito de ser candidato. O Vanderlei foi meu secretário, foi um bom secretário, um bom menino. O Rubinho, candidato pelo PDT, é um direito dele, Célio. Representa uma classe. O Célio Santos do PT também, o PT esteve conosco por algum tempo, mas o PT acho que tem que caminhar seu próprio caminho. Mas dizem por aí, desculpa cortar o PT, Ah, aí eu vou dar uma apimentada. Dizem por aí que, claro, o PT vai vir com a candidatura própria, o Célio esteve na minha casa e falou que não tem jeito, é candidato, o PT vai vir. Mas nos bastidores dizem que parte do PT está indo com a doutora. Isso procede ou é só especulação, doutor? não, como muitos dos candidatos a vereador no PT foram meus secretários, trabalharam comigo, é natural que eles me procurem para ouvir uma palavra, para ouvir um apoio, para ouvir uma sugestão. É natural que a minha relação hoje com muitos dos candidatos do PT é maior que a do Célio. Porque o Célio é um menino que veio de São José dos Campos, está aqui há 2 anos só. Então, a relação dele com a cidade, com as pessoas, é menor do que com essas pessoas que trabalharam comigo durante 8 anos na prefeitura. Então, é normal que eles conversem mais comigo do que com ele. Mas o PT tem o direito de lançar o seu candidato. Luiz Antônio, que é um menino bom médico, também candidato, né? Merece a oportunidade. O que nós precisamos deixar claro, Jair, é que nós somos candidato contra esse governo Filó Isidro e Isidro Filó. Nós somos contra esse governo. Entendeu? Nós não gostamos desse governo porque esse governo não gosta do povo. E nós gostamos do povo. Nós não gostamos dessa relação da Câmara com a Prefeitura, Câmara se confunde, né? Nós não sabemos se é Prefeitura, se é Câmara, se é vereador que manda, se é prefeito que manda. É um ninho de mafagafa, né? É uma coisa muito feia, né? Interesses, né? Vereadores, empresa, essa mistura para nós não é saudável para a cidade, não é saudável para a política, né? Então, nós somos contra isso aí. Esse negócio de Isidro Filó, de Câmara, e Roberto de Souza, essas conversas para nós não funcionam. Nós somos a favor do povo. Nós somos a favor de que a cidade tenha que ser devolvida para o menos favorecido. Porque pobre precisa de governo. Rico não precisa, viu, Jair? Mas pobre precisa de governo. Pobre precisa de merenda, precisa de uniforme, precisa de emprego, precisa de material escolar, precisa de asfalto na rua, precisa de médico no posto, precisa de exame, precisa do hospital da mulher, precisa do pronto atendimento infantil, precisa do SAMU. Rico não precisa. Rico paga plano de saúde e tal. Nós vamos governar para pobre. Tá certo. Hoje aqui no estúdio da TV Cenário, o doutor Jorge Apsanha, né, foi vereador, né, foi eleito em 2000, prefeito, ele ganhou em 2005 e depois reeleito em 2008, com a maior votação da história de Ferraz. Vamos para o segundo bloco, vou dar um breakzinho, né, para o comercialzinho faturar um pouco e já voltamos. Estamos de volta no quadro Cenário de Notícias com o ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Dr. Jorge. Primeiro bloco, ele respondeu as perguntas da redação e agora vai responder algumas perguntas de você que está em casa, dos internautas. Vamos lá. Dr. Jorge, meu nome é Paulo.
Sou esportista e sou morador do bairro do Tanquinho. Me recordo que a Vila Olímpica, o projeto no papel era uma coisa, tinha piscina, vestiário e tudo mais. Mas quando o senhor entregou, não tinha nada disso. O que aconteceu? Um projeto do tamanho da Vila Olímpica, Paulo, não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Nós conseguimos... Primeiro nós tivemos que desapropriar uma área de quase 40 mil metros e pagar, né? Nós, em favor da cidade, da administração pública, nós desapropriamos mais de 1 milhão de metros quadrados em favor da cidade. A Prefeitura Nova, a APAI, o Centro de Convenções, onde ia ser o shopping, a Vila Olímpica, todas essas áreas foram desapropriadas e pagas pela Prefeitura, a perimetral, para fazer as obras públicas em favor da cidade, tá certo? O que é importante ressaltar? Nós buscamos, junto ao Ministério dos Esportes, uma verba que era no total de 7 milhões e meio para fazer o complexo Vila Olímpica. Então começamos com o campo. O primeiro campo pago pelo Ministério dos Esportes no Brasil com grama sintética importada. Tanto é que a grama está lá até hoje. Aí iniciamos a construção do ginásio de esportes. Fizemos ginásio de esportes e entregamos ginásio de esportes com quadra, entendeu? Profissional para a prática de futsal e para a prática de basquete e vôlei. Está lá a quadra inaugurada. E aí iniciamos os vestiários para o campo e para a piscina. Agora, um governo, uma cidade, Jair, ela é feita de ações conjuntas de prefeito para prefeito. A cidade de Mogi das Cruzes, entendeu? Não para as obras do Junge e começa as obras do Bertaioli. Termina as obras do Junge e começa as obras do Bertaioli. Cada prefeito faz a sua marca. E aí o Filó Isidro Filó, o que eles fizeram? Eles pararam as obras. As obras que eu tinha, o centro de especialidade está parado. Tá certo? Retomou agora. Creche nas Nações, parada. Creches lá no Luiz Mauro, do lado do posto de saúde, parada. O centro de atendimento de drogado, Jair, que você inaugurou comigo, ali no Jardim Angelina, largado. Um prédio, 5 andares, elevador, nunca pôs para funcionar. O PEC, que é na Praça dos Trabalhadores, lá no Luiz Mauro, um prédio de 5 andares com elevador, parado. Então assim não se constrói cidade. Então a obrigação do Filó Isidro Filó era terminar a piscina. Tinha verba para isso, o projeto estava aprovado, era só terminar. Mas o que eles preferem? Apontar o dedo e pôr a culpa em alguém. Por conta da sua incompetência, entendeu? E por conta da falta de compromisso com a cidade. Então, Paulo, eu quero te afirmar que quando a gente voltar para a prefeitura, nós vamos pôr a Vila Olímpica, entendeu? Da forma que o projeto foi idealizado. Correto. Rafael Martinelli. É parente, Roberto? Não, é parente. Rafael Martinelli. O doutor Jorge já respondeu, mas eu tenho que perguntar porque para valorizar você que mandou aqui. Doutor Jorge, o que você pensa quando eu digo onde vai parar a cidade de Ferraz de Vasconcelos do jeito que anda? Do jeito que anda, vai parar muito mal. Né? Do jeito que anda agora, né? É isso. Do jeito que a gente deixou, né? Porque, Rafael, nós precisamos lembrar uma coisa. Quando eu assumi na época do Zé Biruta, eu não pus a culpa no Zé Biruta para fazer ou deixar de fazer as coisas, viu? Eu fui buscar horizontes, objetivos e dinheiro para poder fazer. Não pus a culpa em ninguém, não. Quando eu assumi, nós tínhamos 2 comércios na cidade, na 15 de novembro. Era o Supermercado Verã e a loja da Dona Maria Crente. Não tinha mais nada. Não tinha grandes magazines, não tinha nada. As indústrias estavam indo embora. 70 na época do Zé Biruta já tinham ido embora. Nós fizemos um processo inverso. Nós trouxemos mais de 100 indústrias, dinamizamos o comércio, hoje temos grandes magazines, você não precisa ir nem para a Suzano, nem para o Brás para comprar uma calça jeans, nem nada disso. Geramos emprego, renda e riqueza para a cidade, saímos de 40 milhões de orçamento da prefeitura para 250 milhões, e aí permitiu que a prefeitura fosse viável em favor da cidade. Saímos de 350 funcionários da prefeitura para 4 mil funcionários, e aí permitimos que a cidade pudesse ser, a prefeitura pudesse ser a maior empresa da cidade. Então nós não pudemos a culpa em ninguém. Se ir do jeito que está aí, nós vamos mal. Se voltar no trilho do desenvolvimento, que eu deixei, que é para fazer o shopping, para fazer a FATEC, a Universidade Federal, o Senai, cuidar da cidade de maneira global, nós vamos longe. Nós vamos ser uma Limeira, uma Araçatuba, uma cidade grande. Se largar a mão desses amadores aí, que não tem compromisso com a cidade, nós vamos mal.
Tá certo. Essas duas perguntas eu vou fazer, mas você não precisa responder, porque você já respondeu, mas eu vou valorizar quem perguntou. A Márcia da Vila Correia, ela perguntou, doutor Jorge, por que o senhor não entregou o centro de convenções perfeito como era o projeto? E logo após foi embargado. O Jorge já respondeu isso no primeiro bloco. O Robson Orlando, do Margarida, por que o senhor não entregou o shopping, já que a empresa tal, enviou dinheiro na sua gestão? O doutor Jorge também já respondeu essa pergunta, mas valorizar o Robson Orlando, do bairro do Vila Margarida, e a Márcia da Vila Correia. Manda só um abraço para os dois que fizeram e mandaram. Quer falar alguma coisa? Eu quero falar, o Robson. Quer falar? Rapidamente, o Robson, o shopping nós vamos fazer. Quando a gente voltar, nós vamos fazer. A empresa não faz mais com esse governo. Porque mais do que o investimento é a confiabilidade, Robson. Quando você vai contratar uma pessoa para fazer uma obra para você, você confia nela para que ela termine, você não confia. A empresa não confia mais nesse governo, entendeu? A empresa foi chantageada por esse governo. E aí não quer mais fazer. Então, quando nós voltar, nós vamos fazer o shopping. Você pode ter certeza disso. Em relação a você, Márcia, o centro de convenções eu terminei sim. Eu entreguei pronto para ser usado. O que precisava era a parte de som e as cadeiras. O que eles preferiram, né? Vulgarizar o processo, tá certo? Varzear o processo, e aí quem perdeu foi a população. Mas tenha certeza, Márcia. Inclusive você que está fincada na cultura e tem interesse que a cultura ande na cidade, você está convidado para trabalhar com a gente, no centro de convenções. Que eu prometo para você, e eu e a doutora Elaine, em 90 dias vai estar funcionando. Vai ser a primeira obra que vai estar funcionando no governo da doutora Elaine. 90 dias ele vai estar funcionando. Tá certo. Vamos para o último bloco, né? As considerações finais do Dr. Jorge, tem algumas coisas para falar ainda. E é isso aí, gente. Você em casa que tem um talento, quer mostrar o seu trabalho, vem para cá. Liga no 4674-2593 e fala com a Patrícia, vamos agendar um horário para você. Esse é o quadro Cenário de Notícias e hoje aqui com a gente, Dr. Jorge Abissan. Estamos de volta no último bloco, com entrevista com o Dr. Jorge Abissan, ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos. Doutor, antes das considerações finais, quem está acompanhando você hoje aqui com a gente? Está o meu ex-secretário do governo, Roberto Martinelli, está o Wander, né, que é hoje um grande amigo, mas representa o PSL, e o Márcio, e o Wagner, e o Vandinho, e o Cacá, enfim. Tá o Ivan e tá o David Macarrão. Tá certo. Suas considerações finais, o espaço é aberto para o senhor falar em 10 minutos o que o senhor tem para finalizar aí sobre a cidade. Eu preciso falar uma coisa importante, viu, Jair, para os seus internautas, e dizer o seguinte. Quando eu saí na prefeitura, no dia 1º de janeiro de 2013, o então prefeito Filó pega um extrato da prefeitura e diz assim, olha, o doutor Jorge deixou R$700 no caixa da prefeitura, 1º de janeiro, né? Um extrato de uma conta da prefeitura. Há que se ressaltar que a prefeitura tem mais de 200 contas, não tem só uma conta, 200 contas bancárias. Então ele deve ter pego uma conta que tinha R$700 e foi para a televisão para fazer chacota e marketing, que marketing ele sabe fazer bem, obra e cuidar do povo ele não sabe saber nada, né? Esse governo Isidro Filó Isidro. E aí eu fiz um processo contra ele. Eu levei ele às barras do tribunal para dizer que ele falou que eu saquei um cheque da prefeitura de 1.200.000, não sei o quê. E eu levei ele para o Fórum de Ferraz de Vasconcelos, para ele provar essa insanidade. E qual, né? Não podia ser diferente. Ele vai lá e pede perdão para mim na frente do juiz. Então eu quero deixar isso claro hoje. Eu, inclusive, posso ser processado por isso. Porque na sentença eu não podia divulgar que ele pediu desculpa. Que ele pediu desculpa. Mas hoje eu estou divulgando porque ele já não é mais prefeito mesmo. Então eu estou divulgando que ele foi lá pedir desculpa. Ele, a TV Diário, o DAT e a Carla Fiamini, né? Que até trabalha aqui, pode confirmar o que eu estou dizendo. E aí o juiz me pediu para aceitar as desculpas dele e eu aceitei. No dia 3 de janeiro, essa tal prefeitura quebrada que ele disse, ou seja, 2 dias depois que eu larguei a prefeitura, tinha que pagar funcionário da prefeitura. 14.600.000.
Se eu tinha deixado a prefeitura quebrada, como é que tinha 14 milhões e 600 no caixa para pagar os funcionários da prefeitura? Foi pago. Foi pago? Você tem notícia que o funcionário não recebeu? Não. Isso. No dia 31 de janeiro tinha outro salário de 14 milhões e 600. Ou seja, 28 dias depois. Você tem notícia que os funcionários não recebeu? Foi pago? Mas tinha algum repasse do governo federal nessa época? Os repasses são naturais. Por isso que não pode dizer que não tem dinheiro. Porque os repasses vêm a cada semana. Entendi. Certo? E se a prefeitura tivesse inadimplente, os repasses não viriam. Se a prefeitura tivesse devendo, os repasses... Então tinha lá quase 30 milhões no mês de janeiro para pagar os funcionários. Correto. Então falácia, mentira, né? Para denegrir a imagem das pessoas. Eu que precisava deixar esse registro. E aí a prefeitura continua andando. Porque não existe prefeitura quebrada, viu, Jair? A prefeitura de Ferraz recebe 25, 27, 28 milhões por mês. Ou seja, quase 1 milhão por dia. Como vai quebrar uma prefeitura dessa? Para dizer que eu deixei dívida? Não é obrigado a pagar a dívida que se eventualmente eu tivesse deixado. Precatório. Vira precatório. Mas você tem notícia que alguém não tenha recebido da prefeitura? Quiçá uma verba ali, trabalhista, uma colar. É possível que eu tenha deixado. Né? Porque eu também não sou santo. Mas isso não prejudicou a administração como um todo. Mas eu, quando fui prefeito, não pus a culpa em ninguém. Mas ele pôs a culpa em alguém, porque o tempo inteiro ele já não ia fazer nada. O interesse dele na prefeitura não era fazer obra ou fazer coisa. Era fazer outra coisa. E ele foi afastado por essas outras coisas, né? O interesse dele é pôr a culpa em alguém. Né? É igual um cara que está dentro de um ônibus, viu, Jair? E ele quer assaltar a bolsa de alguém. E aí ele põe o dedo para fora do ônibus e grita, pega ladrão! Né? E assalta a bolsa da mulher. Então toda vez a culpa era minha, ele apontava o dedo para mim, para dizer pega ladrão. E a gente sabe verdadeiramente quem é o ladrão. E aí eu guardei, porque eu sabia que não ia acontecer nada. Dessas coisas aqui, desse cidadão aqui, né? Dos dois, que disse que ia fazer e ia acontecer na cidade. E nós precisamos lembrar se ele fez ou não fez aquilo que ele prometeu na campanha, né? Ele falou que ia fazer o AME, né? Com diversos atendimentos especializados e tal, que ele era amigo do governador. Cadê o AME? Eu deixei a UPA pronta para iniciar na Margarida, subida da Margarida, um pronto-socorro municipal. 3 milhões e 700 no caixa da prefeitura para fazer. Cadê a UPA? Ele ia resolver o problema do Hospital São Marcos. Fechou o Hospital da Mulher. Já era importante, porque às vezes as pessoas falam, mas o Dr. Jorge fez o que na saúde? Eu fiz a farmácia popular, eu fiz o centro de saúde nas Nações, eu fiz o centro de saúde no São José, eu fiz o CEL, o Centro de Especialidade Odontológica, eu construí o São Marcos junto com o governo do estado, eu fiz o SAMU, eu fiz o Hospital da Mulher, todas ações novas na saúde. E esse governo fez qual ação nova na saúde? Qual? Nenhuma. Aí você vem aqui na educação, né? O Filó faz... Ele é bom de marketing, viu? O Filó Isidro e o Isidro Filó. Aqui, ó. 10 escolas modelo. Tá escrito aqui. Cadê as escolas modelo? Tem uma só? Será que tem uma? 10 creches modelo. Postos de saúde funcionando 24 horas. Centro de atendimento ao idoso. Onde é que está isso aqui? E se eu for falar aqui das obras, né? Construção do shopping, ligação do Rodoanel a Ferraz. Cadê a tal de ligação? Outro dia eu vim no carnaval do feriado, eu tenho que ir até Itaquaquecetuba e voltar. Ligação com a Radial Leste, programa de requalificação, FATEC, que eu deixei pronto para iniciar, reciclagem do lixo, Centro de Apoio e Desenvolvimento a Micro e Pequenas Empresas, Programa de Empreendedor Ferrazense, Programa Jovem Empreendedor, estimular as ligas municipais, construção, recuperar o concurso de fanfarras. Ele não fez nada na saúde, nada na educação. Acabou com a escola de tempo integral, acabou com a creche de tempo integral. No meu governo, a criança chegava de manhã, a mãe ia buscar à noite. Hoje é meio período. Dane-se se a mãe trabalha ou não. Problema dela se trabalha ou não. A mãe tem que levar fralda. A mãe tem que levar comida nas escolas. Esse é o governo que ele disse que era o governo da mudança e da reconstrução, né? Ele e o Isidro e ele, tá certo? Aqui parece que tá o Hélio Andrade também, né? Outra falácia, né? Só quá.
A cidade está cheia de quá, conversa mole, mentira, papo furado. Olha, você que está me ouvindo aí, você pode não gostar de mim, porque eu sou contundente, mas eu sou verdadeiro. Comigo não tem mentira. Aquilo que dá para fazer, nós vamos falar que vamos fazer. Aquilo que não dá, não tenha certeza. O doutor Elaine não vai assumir compromisso daquilo que não vai fazer. Agora, esse cidadão aqui, ó, foi o grande mentiroso. Ele e o seu vice. Tá certo. Antes de me despedir do Dr. Jorge, vou aproveitar a audiência do programa para falar que a partir de agora nós vamos começar a fazer as sabatinas com todos os pré-candidatos a prefeito. Logo em seguida nós vamos estar fazendo a conversa também com os presidentes dos partidos, onde terão candidatura própria a prefeito. E no final nós vamos fazer um debate ao vivo. Primeira vez que a TV Cenário vai transmitir ao vivo o debate entre os candidatos para toda a Ferraz de Vasconcelos. Dr. Jorge, muito contente com a sua presença, né? E eu vou finalizar com uma outra fala que eu coloquei na minha coluna essa semana. O Grupo Cenário já completou 7 anos. O Dr. Jorge acompanhou parte disso e contribuiu com isso, com o início do Grupo Cenário. Hoje nós somos uma mídia independente hoje. Nós vamos estar falando, se a cidade está andando, nós vamos estar propagando isso. Se a cidade está com problema, nós vamos estar também divulgando. Eu estou dizendo isso direcionado e você sabe para quem é. Nós não vamos aceitar pressão de ninguém aqui referente a quem eu trago aqui na nossa TV ou quem eu deixo de trazer. Todo mundo tem espaço no Grupo Cenário. Então que fique bem claro. Hoje a gente já é uma mídia consolidada. O Grupo Cenário hoje é a maior mídia de Ferraz de Vasconcelos, quiçá da região. Então não foi fácil chegar até aqui. Então você respeite o nosso trabalho, que nós vamos respeitar o trabalho de vocês também. Então, doutor Jorge, está convidada a doutora Elaine, vai participar dessa sabatina, depois nós vamos passar a data para você. Eu gostaria que ela viesse aqui para estar falando dos seus projetos, das suas propostas, né, na pertinente, que é na época da campanha. E fico muito contente, mais uma vez, de tê-lo aqui. Para finalizar, gostaria que você mandasse um abraço para as pessoas que estão assistindo, as famílias, que eu tenho certeza que a doutora Elaine vai estar assistindo. Para quem que o senhor gostaria de mandar uma mensagem, além da população, é claro? Eu queria mandar um beijo para a Elaine, para os meus filhos, para os meus amigos, né? Para as pessoas que, junto comigo, porque a gente sozinho, Jair, nós não somos ninguém. Você contribuiu muito no meu governo, em favor da cidade. Seu irmão foi meu secretário, eu tenho muito orgulho disso, de permitir que ele pudesse ser secretário, né? E ele foi meu assessor primeiro simples, assessor, né? Primeiro assessor simples da Câmara, e nós demos a oportunidade dele poder ser secretário de um governo que foi o governo transformador dessa cidade, transformou Ferraz de uma cidade que era muito miserável numa cidade viável. E dar um beijo e um abraço para todas as pessoas, né, que me acompanhou, para todas as pessoas que me apoiou, para todas as pessoas que me criticaram, e a crítica faz parte, né, do nosso sucesso. E dizer que, junto com a doutora Elaine e junto com um grupo verdadeiro que gosta e que ama as pessoas, nós gostaríamos de poder estar de volta à prefeitura, mas para atender você, para cuidar de você, para cuidar da sua família, para cuidar do seu filho, para dar oportunidade para o jovem de Ferraz de Vasconcelos ser alguém na vida. Muito obrigado pela oportunidade, Jair. Um abraço a todos os seus funcionários aqui da Rede Cenário e eu estou muito feliz de estar aqui. É isso aí. Por hoje ficamos por aqui. Fique com Deus e até mais.